que você está achando do evento? E a minha resposta é simples, é quantas vezes no Brasil a gente teve a chance de não estar tão distante de um processo de disrupção e poder discutir ele no Brasil muito próximo desse processo de disrupção. Quantas vezes a gente teve a chance de ter um fórum de debate, de discussão, começando uma jornada global e a gente, de alguma forma, tentando se organizar, se posicionar para poder extrair os frutos disso. Então, para mim, o momento mágico está aqui, no momento em que o Brasil captura muito mais rápido esses movimentos e, portanto, pode trazer essas discussões para cá. Pessoal, eu queria começar a expor um pouco a visão sobre tudo que tem acontecido no mundo, em especial trazendo aqui um pouco da lógica da inteligência artificial e da tecnologia digital, trazendo 2 pontos aqui, 2 histórias. Eu tenho na minha rotina uma dedicação todos os meses, um dia por completo a restaurantes, um dia por completo a entregadores, um dia por completo a consumidores. Então, eu passo o dia todo visitando, conhecendo, discutindo. Minha última visita, eu peguei um carro em São Paulo e rodei pelo Brasil 4.000 quilômetros, passando por 3 estados, visitando cidades com iFood, sem iFood, restaurantes com iFood, restaurantes sem iFood. Isso envolve cidades como Ceres, no Goiás, Tupaciguara, Goiatuba, Uberaba, Ribeirão Preto, cidades como Boituva, todos os tipos de cidades em 3 estados diferentes. E é muito lindo ver uma mudança muito grande que existe na vida de um pequeno restaurante. O iFood hoje tem 360 mil restaurantes na sua plataforma. Desses 360 mil restaurantes, 85% são restaurantes pequenos. Historicamente, esses restaurantes pequenos eles tinham um tempo muito grande entre dizer, vou entrar no iFood e efetivamente começar a operar no iFood. Esse tempo geralmente era de uns 35 dias, o que era algo um tanto inacreditável, por uma razão muito simples. A plataforma, uma vez lá, ela aumenta a venda. Por que uma pessoa que topa entrar, ela demora tanto? E nessa viagem pelo Brasil foi muito legal ver o efeito de algo que aconteceu recentemente, há cerca de uns 12 meses atrás, quando a gente implementou um produto que permitia ao restaurante tirar uma foto do seu cardápio e o cardápio automaticamente se tornar um cardápio digital e, portanto, estar na plataforma e, portanto, começar a operar. O que reduziu drasticamente esse tempo entre assinar, querer e efetivamente começar a vender. Nessa viagem pelo Brasil, o motivo apareceu. E o motivo é muito simples e triste. O motivo é grande parte dos pequenos comerciantes brasileiros espalhados por esse país são pessoas que têm muito pouco tempo para fazer funções específicas. Pensa numa pessoa que trabalha num pequeno restaurante, é dono de um pequeno restaurante no interior, está fechando um caixa, limpando, vendendo e tudo mais. E boa parte dessas pessoas são analfabetas funcionais. Incrivelmente. E a gente sabe disso porque a gente conhece as estatísticas. Mas tem uma diferença entre saber e ver isso acontecendo na prática. E o fato desse analfabetismo funcional ser tão presente em pessoas tão simples espalhadas por esse país, faziam com que essas pessoas tivessem uma dificuldade enorme de começar a operar a plataforma. Porque elas não conseguiam ler e seguir uma instrução. E essa ferramenta, que eu comentei para vocês, ela basicamente elimina isso. Tira uma foto, isso vai subir automaticamente com o nome do prato, a descrição do prato, o preço do prato. Você aperta confirmar e seu restaurante está lá. Numa outra ponta, a gente, desde 2019, oferece para os 350 mil entregadores que existem na plataforma e que fazem renda na plataforma, um seguro. Então, em qualquer momento que existe um acidente, um afastamento, um óbito, existe um seguro que é pago, né, um prêmio que é pago para os entregadores para que eles possam fazer 2 coisas. Primeiro, buscar uma proteção melhor para poder se recuperar do que aconteceu. E segundo, para cobrir a renda que ele não está tendo porque ele está afastado por algum motivo. Esse processo, ele tomava mais ou menos 25 dias. Um processo típico de uma seguradora. Conhecimento de documentos, entendimento do que aconteceu e etc. E aí, recentemente, a gente trouxe uma ferramenta que permitiu com que essa análise fosse feita por nós de forma prévia antes da seguradora e, portanto, reduzisse esse prazo de quase um mês para cerca de 11 dias.
O que significa a redução de quase 15 dias para uma pessoa que depende de renda diariamente, de construir a sua renda diariamente? Isso significa cidadania, autoestima, respeito. Nesses dois exemplos, isso só foi possível por causa de um negócio chamado inteligência artificial. A primeira, construída integralmente dentro do iFood. A segunda, acoplando um modelo nosso com o de uma grande Big Tech americana. Muitas pessoas olham para a discussão de tecnologia digital e inteligência artificial e pensam em redes sociais. E esse é um erro tremendo. Óbvio que tem que ser olhado dessa forma também. Mas existe um processo de escala, de produtividade, de resolução de pequenas fricções que no mundo material, no mundo físico, ela é quase impossível de ser levada para as pessoas, dado o tamanho desse país, dada a diversidade, a dispersão desse país, que só ferramentas digitais resolvem. Dentro do iFood hoje, neste ano, as grandes cadeias estão crescendo em média 15%, as suas vendas. Enquanto os pequenos restaurantes estão crescendo 30%. De onde vem isso? Do fato de que no momento em que eu consigo digitalmente levar essas ferramentas numa escala, numa capilaridade muito maior, na prática, eu reduzo o gap que existe entre uma grande empresa que pode investir centenas de milhões de reais, uma empresa que não tem acesso a crédito. E a digitalização me permite fazer com que essa capilaridade, de alguma forma, melhore produtividade, melhore exposição e aumente, portanto, a oportunidade para um pequeno empreendedor. Dentro do iFood, nesses últimos 7 anos, é o tempo que a gente investe em inteligência artificial, a empresa produziu 150 modelos de machine learning proprietários que hoje conduzem majoritariamente a nossa operação. Uma operação que, ao crescer, é porque o restaurante está crescendo, ao criar condições de contorno para o pequeno comerciante, permite ele crescer mais do que necessariamente o grande, permite um olhar muito individualizado para entregadores e, em escala, garantir que a renda, garantir que a dignidade daquele entregador aconteça. Por isso, acho que eu queria terminar aqui dizendo o seguinte: historicamente, o mundo era feito de bens físicos. E o bem físico, ele afasta o Brasil do progresso, por um motivo muito simples. O bem físico demanda altos volumes de investimento. Altos volumes de investimento. E ao fazer isso, permite com que aquele que tem capital possa acelerar esse desenvolvimento mais rápido. É óbvio que no final isso chega aqui, mas chega atrasado. O Brasil é um país que levou 150 anos para começar a pegar os grandes efeitos da primeira Revolução Industrial. O Brasil é um país que levou 20, 30 anos para ter os primeiros grandes efeitos da internet. Olha a diferença. A tecnologia digital, ela permite um processo descentralizado de desenvolvimento, de construção, que faz com que países que não são grandes detentores de capital, mas são grandes detentores de talento, tenham a capacidade de não ficar para trás. Olhar uma empresa como a nossa, desenvolvendo 150 modelos de inteligência artificial, passando a fazer patente, passando a competir de igual para igual com as empresas chinesas e americanas, é algo único na história desse país. Não é o iFood que é único na história desse país. É o fato de que tecnologia digital não dependente de capital equaciona a competição global e permite com que a gente crie muito mais aqui dentro e, portanto, provenha muito mais para o brasileiro. Para o grande, também, mas em especial para o pequeno, que na escala, na diversidade, na dispersão, ele é capaz de acessar o que ele nunca queria acessar. Uma pequena fábrica no interior de Goiás dificilmente vai ter o melhor maquinário produzido na Finlândia. Um pequeno comerciante que vende no iFood, no Mercado Livre, no Magalu, que usa a 99 como um meio de transporte, essa pessoa, ela não precisa de um grande montante de capital. Ela precisa do talento que já é inerente ao brasileiro, da garra que já é inerente ao brasileiro. Por isso, terminando aqui, trazendo para fechar o tema regulação é necessária, regulação é importante, mas regulação é modulada para as características de cada país. Os países europeus, Estados Unidos, são países que têm capacidade de absorver custo de regulação. Seus empresários têm dinheiro, acesso ao crédito, têm muito mais educação dispersa na população.
Um país como o Brasil, com muito pouco acesso ao crédito e muita dispersão, com comerciantes com pouca entrada para conseguir efetivamente ir contra o custo regulatório, ele morre. E aí eu termino dizendo uma coisa só. Empresas como iFood, empresas como Google, que estão aqui também, elas são as empresas que, em última instância, vão amar a regulação. Porque o custo da regulação pode ser pago por quem é grande. Você traz um ótimo advogado, faz todo o processo, mostra tudo, mostra a sua ética, boa fé, mostra o compliance e segue. O pequeno não pode. O custo da alta regulação para o pequeno significa diminuir a oportunidade dele e aumentar esse gap que existe entre quem nasce com dinheiro e quem nasce sem dinheiro. Obrigado, gente.